Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o João Pedro mais uma vez com um novo vídeo aqui pra vocês do Kickers Brasil. E galera, essa semana aí, hoje na verdade já teve os dois sorteios muito importantes no futebol, que foi o sorteio agora da quarta fase da Copa do Brasil e das quartas de final da Champions League. Então a gente também tem que falar da Libertadores aí, que teve os times brasileiros aí na semana que jogaram muito bem. Alguns tiveram as derrotas, mas com certeza todos os times foram muito guerreiros e a gente tem que dar um geral em tudo isso aí, falar até sobre Copa do Brasil em geral e falar sobre a própria Champions, os jogos que tiver essa semana. Então, antes de começar o vídeo, deixe seu like aqui embaixo, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para ajudar a gente. Um salve pro Christian Calandrin aí e vamos pra Entre Nós. Bom galera, começando com Copa do Brasil, a gente tem que falar sobre os jogos aí que tiveram, que foram sobre os times grandes em geral, né? O Sport no primeiro jogo ganhou de 3 a 0 lá do Boa Vista, jogando fora, então no segundo jogo não tinha muita necessidade de botar um time titular, nem jogar pra valer. Acabou colocando o Thiago Souza, assim, mas foi só pra, tipo, caso tomasse um susto, porque tem o PSG e Barcelona na mente, né? Porque já sabe que pode acontecer alguma coisa assim. Tá bom que você vai comparar Boa Vista com Barcelona, você tá também exagerando um pouquinho, mas não dá pra saber o que vai acontecer, porque é futebol, mano, então a gente não tem como imaginar. E aí acabou ganhando de 1 a 0 e classificou. O Corinthians tava jogando por empate mesmo, ou até pela vitória, porque tava jogando em casa contra o Luverdense e acabou empatando em 1 a 1. Foi um jogo bem de boa, assim, o Luverdense não chegou a assustar o Corinthians jogou como jogou no primeiro jogo, só que de uma maneira um pouco mais tranquila, até pela vantagem que teve fora. O São Paulo ganhou de 3 a 1 no primeiro jogo do ABC. Aí agora no segundo jogo teve um pouquinho de dificuldade pra conseguir empatar, porque foi complicado o bagulho, os caras começaram a abrir um placar logo no comecinho, então já tinha aquele susto de tipo, se os caras fizessem 2 gols já tava classificado, então um pouquinho meio difícil, e o Cueva acabou fazendo um gol que empatou o jogo e acabou com a preocupação do torcedor. Mas mais uma vez o São Paulo não conseguiu passar sem tomar um gol, passar do jogo sem tomar um gol, e isso tá ficando uma situação muito crítica pra torcida aí, tá todo mundo reclamando aí, porque tá foda mesmo. Tá bom que tá tendo os resultados, é claro, mas a defesa não tá funcionando da maneira que é pra funcionar. O Internacional acabou ganhando do Sampaio Corrêa lá, que foi um jogo bem tranquilo, porque o primeiro jogo tinha sido 4 a 1 pro Inter, então também, como o jogo do Sport, não tinha muito o que fazer mesmo. O Cruzeiro ganhou do Marília de 2 a 0, acredito que jogando fora, sem dificuldade alguma, como no primeiro jogo também, não tem muito o que acrescentar sobre isso. O Fluminense sofreu para ganhar do Criciúma. O placar, assim, se o jogo acabasse 2 a 2 no estádio do Fluminense, que é o Giolite Coutinho lá, ia acabar sendo classificação do Criciúma. Só que aí no fim o Fluminense conseguiu o terceiro gol, que deu a tranquilidade. Só que não foi um jogo fácil, foi muito mais sofrido do que se esperava até. A quarta fase da Copa do Brasil acabou ficando Sport Joinville, o famoso Jack, Vitória. Aí tem um confronto que ainda não aconteceu, que é Asa e Paraná, então quem ganhar nesse confronto vai enfrentar o Vitória. Fluminense e Goiás. Corinthians Internacional, esse jogo tem muita história aí pra contar, porque o Corinthians e Internacional acabaram se tornando rivais de um tempo pra cá, né? Faz um tempo já, mas é uma história um pouco mais recente. E, bom, tem aquela história lá de botar no DVD, essas coisas, aí é uma provocação de cada lado e, bom, é sobre a briga de torcida isso aí. E vai ter Cruzeiro e São Paulo, que vai ser, pra mim, é o jogo mais equilibrado aí, porque o Inter e Corinthians vai ser um confronto até que equilibrado, só que como o Inter caiu pra Série B, não tá naquele desempenho, então não sei, não tô cravando o Corinthians como favorito, mas acho que Cruzeiro e São Paulo vai ser um confronto mais equilibrado. Tô aparecendo aqui também, Faustão aqui segurando o bagulho assim, ô louco bicho! Falando sobre Champions League, teve jogo essa semana aí, foram 4 jogos, 2 na terça e 2 na quarta. Teve o jogo entre Sevilha e Leicester, que foi lá na Inglaterra. O Leicester se classificou ganhando de 2 a 0 com defesa até de pênalti do Schmeichel, então foi uma vitória muito guerreira sobre o Sevilha, que vinha jogando bem. Teve também Juventus e Porto, a Juventus acabou se classificando agora, ganhando o Porto não com tanta facilidade também, mas foi um jogo tranquilo. Na quarta-feira teve o Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen, que foi um jogo parado
disputado, foi 0 a 0. O primeiro jogo tinha sido 4 a 2, então o Atlético de Madrid acabou se classificando. E também teve Manchester City e Mônaco, que acabou surpreendendo. O Mônaco eliminou o Manchester City, que tava sem o Gabriel Jesus por causa da lesão dele aí. E o primeiro jogo tinha sido 5 a 3, um placar até anormal na Champions League, porque são muitos gols. O segundo jogo acabou sendo 3 a 1, o City acabou sendo eliminado aí. O Guardiola, primeira vez na história que ele é eliminado antes das semifinais da Champions League. Então, os confrontos de hoje acabou sendo definido Atlético de Madrid e Leicester, Juventus e Barcelona, Bayern de Munique e Real Madrid, acho que é o confronto mais disputado que vai ter aí, e Borussia e Mônaco. Cara, é só jogão, cara, porque é lógico, você vai esperar o que deu umas quartas de final da Champions, a não ser que tenha uma zebra aí. O Leicester, do ano passado pra cá, ano passado talvez poderia ter sido a zebra, mas esse ano, como já conquistou aquele título, talvez não é mais considerado a zebra, é um time muito grande mesmo. Bom, essa semana aí teve Libertadores também, eu tive a oportunidade de estar em um dos jogos, que foi Palmeiras e Jorge Wilstermann. O Palmeiras sofreu pra ganhar no Jorge Wilstermann, porque Libertadores tem muita catimba, tem muito disso aí, o juiz, ele normalmente é caseiro, nesse caso ele não foi tanto, mas eu não tô aqui pra comentar assim, só dar um geral mesmo. Então o jogo foi brigado até o fim, o Palmeiras conquistou a vitória com um gol no último minuto ali do Mina, botou mais 3 pontos pra conta do Palmeiras, e o Palmeiras agora é o líder do grupo, acho que é o grupo 6, se eu não me engano. O jogo da Chapecoense foi 3 a 1 pro Lanús na Arena Rondá, foi uma vitória de virada do Lanús. A Chape começou jogando muito bem, o primeiro tempo não foi tão movimentado quanto se esperava, mas o segundo tempo ali começou já com o gol da Chape e acabou caindo muito o ritmo da Chapecoense, e o Lanús fez 3 gols, e sei que os 2 primeiros já foram um praticamente seguido do outro, e o terceiro acabou sendo no finalzinho lá do jogo. O Flamengo perdeu a invencibilidade de 18 jogos oficiais, né? Em 18 jogos oficiais, que esse ano até perdeu amistoso, mas como é jogo oficial, não conta. Então, aí acabou perdendo essa invencibilidade para a Universidade Católica fora de casa. Era um jogo muito difícil. Já se esperava não que o Flamengo fosse perder, mas esperava que ia ser difícil ganhar lá, entendeu? E o Flamengo não jogou mal, jogou muito bem até. Só que acabou perdendo a chance que teve e acabou falhando nisso. E na hora do gol ali, teve a falha e saiu o gol da Católica, e foi assim até o fim do jogo. Então foi 1 a 0 para a Católica. O Atlético Paranaense ganhou de 1 a 0 do São Lourenço fora de casa, que é um jogo difícil. Teve também o jogo do Santos ontem contra o The Strongest, e o jogo foi 2 a 0 com muita tranquilidade. No final do primeiro tempo foi expulso um jogador do The Strongest, e o Ricardo Oliveira meteu um gol de falta. Foi um gol muito bonito, agora pegou tipo quase ali na bochecha do gol, sabe, quando pega aqui na pontinha. E aí no segundo tempo eu não acabei vendo o jogo, mas eu acabei sabendo hoje de manhã que o jogo acabou 2 a 0 pro Santos. E bom, é um resultado importante, porque o seu time é bom que ganhe dentro de casa, porque é bom não perder pontos nenhum dentro de casa, conquistar sempre os 3 pontos, porque na Libertadores se você não conquista seus pontos dentro de casa, vai ser muito mais difícil você conquistar fora. Não que é impossível, mas é bem mais difícil. Bom, eu acho que sobre essa semana aí do futebol foi basicamente isso. E uma coisa que a gente não tinha pensado, nem falou no vídeo de abertura do ano de 2017, foi que a gente vai criar um novo quadro. Não é totalmente certeza, mas provavelmente a gente vai criar um quadro falando a cada semana de um jogador brasileiro, falando a história dele, algumas curiosidades sobre o jogador. A gente vai começar com algum jogador muito especial do futebol brasileiro. Vocês podem até imaginar quem deve ser, mas a gente vai deixar pra vocês descobrirem no dia do vídeo. Mudando um pouco de assunto, a gente criou um Instagram, só que a gente começou a postar as coisas, começou a postar os resultados e tudo mais. Tá ficando um pouquinho difícil de postar todos, mas a gente tá resolvendo isso. A gente tá pretendendo criar um site aí pra deixar as coisas bem mais fáceis de acessar. Mas por enquanto não tem o site, já dá um like lá nas postagens que a gente faz no Instagram, já segue lá no nosso Insta, que é o GoalKickers_BR, e também curta nossa página lá no Facebook do GoalKickers Brasil. Tem o nosso Twitter também, que é @GoalKickersBrasil. Além disso, se inscreve aqui no canal, deixa seu like aqui embaixo e não se esquece de compartilhar esse vídeo pra deixar o canal muito mais foda do que já tá e trazer muito conteúdo pra vocês aí, uma coisa bem melhor pra vocês. Então acho que é isso por hoje. Valeu, galera. É nóis.